Então, boa tarde a todos. Meu nome é Bruno Francisco e hoje eu vou falar um pouco sobre alguns exemplos de estudo de caso, incluindo o Wolfram Alpha e alguns tópicos interessantes sobre sistemas que utilizam os conceitos de buscas, juntamente com perguntas e respostas atrelados ao conhecimento de máquina. Passa? Aí, passou. Então, definindo primeiramente o que é um estudo de caso, temos que o estudo de caso ele nada mais é do que uma metodologia de pesquisa tipicamente vista em múltiplas ciências. Ele também pode ser descrito como uma investigação intensiva e sistemática de um único indivíduo, grupo, comunidade ou alguma outra unidade na qual o pesquisador quer examinar profundamente os dados relacionados a múltiplas variáveis. E nisso a gente chega no Wolfram Alpha. Ele é uma engine de conhecimento computacional que foi desenvolvida no final dos anos 2000 para dar suporte a perguntas e respostas, centradas em fatos. A companhia que desenvolveu o Wolfram Alpha é mais conhecida pelos seus sistemas de álgebra computacional. E a base de conhecimento que ele utiliza, utiliza tanto a parte da matemática, que está bem atrelada com os fatos de enciclopédia, como, por exemplo, as coordenadas de localização e as distâncias. Por outro lado, a interface de perguntas e respostas faz o uso de inferência computacional utilizando as funções da biblioteca matemática. E a gente consegue acessar o Wolfram Alpha através desse link aí. Eu posso até fazer uma demonstração no final da apresentação. Então, a base de conhecimento dele foi construída através da importação e integração de diversas estruturas e fontes, como a CIA, o World Factbook, Dow Jones, feeds de dados temporais, estatísticas oficiais e outras coisas. E a força mais específica do Wolfram Alpha é a habilidade dele de computar o conhecimento através de derivações. Por exemplo, a pessoa pode perguntar a idade do Bob Dylan, e com isso, o sistema ele vai apresentar uma resposta, que no caso pode ser 81 anos, um mês e um dia, quando eu fiz a pesquisa. E essa informação, ela não vai estar na base de conhecimento. E então, como é que ele faz para obter isso, né? Ele começa a derivar o conhecimento. E ele deriva através da base de conhecimento, descobrindo qual foi a data de nascimento do Bob Dylan. E é possível notar que os casos mais avançados desse tipo de conhecimento computacional são as agregações de estatísticas, comparações, rankings, tendências, entre outros. E um fator interessante é que o serviço de perguntas e respostas e as outras APIs que o Wolfram Alpha apresenta, eles são licenciados por outras companhias, incluindo a utilização dos mesmos pela Siri, da Apple, a Alexa da Amazon, entre outros. E aqui tem um exemplo que eu comentei da idade do Bob Dylan, que como que isso se comporta na interface do Wolfram Alpha, né? Ele assume que o Bob Dylan é uma pessoa, e aqui, se vocês repararem, ele está mostrando que ele pode utilizar como um ato musical ou um álbum musical, e o Bob é um nome, e aí ele faz a interpretação do que foi descrito. Então, ele pesquisa pela idade, o Bob Dylan, que é um músico, e a partir de hoje. E ele imprime, então, o resultado. E, além disso, ele mostra também consultas relacionadas, como músicos, o Bill Berry, e outros tipos de relações que ele encontra com o que a gente está colocando ali na barra de pesquisa. Agora eu vou comentar um pouco sobre buscas e perguntas e respostas com conhecimento de máquina. Então, primeiramente, a gente tem que entender que as bases de conhecimento industrial em empresas de internet, elas foram aplicadas em quatro categorias principais, que é a questão de busca, recomendação, visualização de informação e perguntas e respostas ou conversações. Busca e recomendação são a principal maneira dos usuários descobrirem novas informações, incluindo não apenas as páginas web, pode ser notícias, imagens ou vídeos, mas também especificando outras entidades, como produtos, negócios, músicas, entre outros.
A visualização de informação é geralmente vista em uma página detalhada ou um painel de conhecimento. Ela consiste em uma maneira de prover uma forma simples de entender a informação sobre uma entidade, pessoa ou música, por exemplo. E quando a gente considera o contexto de e-commerce, percebemos que é através das informações que conseguimos ter ajuda suficiente para fazermos decisões de que produto compramos. Por exemplo, que casa queremos alugar, esse tipo de coisa. Por fim, as perguntas e respostas e conversações, elas participam de um papel misto. As duas são consideradas pontos de entrada e fornecedores de informações detalhadas. As conversações podem ser consideradas como um sistema de perguntas e respostas em rodadas, permitindo flexibilidade e uma amplitude de perguntas. E, claro, a gente tem que manter o contexto, levar ele em consideração e tornar as respostas de cada rodada mais apropriadas e eficientes. Agora eu vou dar um foco maior nessa questão de buscas e perguntas e respostas, que são os casos de uso mais maduros da indústria, a fim de alavancar o poder de uma base de conhecimento. Então, o caso de uso que as pessoas estão mais familiarizadas quando a gente está falando de base de conhecimento são as questões das buscas web, fornecidas por todos os principais mecanismos de buscas, como o Google, o Bing, o Baidu e tudo mais. É perceptível que uma grande fração das consultas desses mecanismos de busca estão relacionados com entidades individuais, como celebridades, companhias, produtos e lugares. E a gente consegue observar isso se a gente acessar mecanismos que exibem as tendências, como o Trends do Google. E essa dominância desse tipo de consulta, ele pode tornar a base de conhecimento bem valiosa. Então, por exemplo, ao se pesquisar o Taj Mahal no Google, podemos observar um surgimento de um painel de conhecimento. Esse painel, ele descreve o Taj Mahal, né, o Palácio Indiano, juntamente com seu endereço, quando que a construção foi iniciada, sua altura, seu estilo arquitetural, entre outros. E a gente também, quando pesquisa com relação aos filmes de Bollywood, a gente também pode encontrar esses mecanismos, o que é conhecido como carrossel de conhecimento. Esse carrossel, ele lista a lista dos filmes e em ordem de popularidade. Mas a gente também consegue modificar essa consulta para conseguir fazer, por exemplo, os filmes de Bollywood por ano. E aí, ao invés de ele ordenar os filmes por popularidade, ele começaria a ordenar os filmes pelos seus anos de lançamento. E sobre esse tipo de abordagem, a gente consegue ver que o Google e o Bing eles adotaram uma busca baseada em conhecimento lá por meados de 2012. A ideia era utilizar o valor da base de conhecimento que eles tinham para prover informações nítidas e de fácil leitura, permitindo assim que os usuários não tenham que clicar em links e navegar por documentos de texto. E isso era extremamente útil em celulares com telas pequenas, ou quando se utiliza comandos de voz e em situações em que a internet é muito cara ou tem uma conexão muito ruim. Então, de acordo com as pesquisas de mercado feitas por essa companhia Spark Toro, em junho de 2019, metade das pesquisas do Google resultaram em 0 cliques, ou seja, os usuários eles já ficavam satisfeitos vendo os painéis de conhecimento, carrosséis ou outras bases de conhecimento, que é justamente o oposto da busca tradicional, onde a gente geralmente tem aqueles 10 links lá azuis que tem um pequeno preview e a gente vai lendo aqueles previews para identificar o que a gente quer. E tomando os painéis de conhecimento como um exemplo, a gente tem várias decisões que o mecanismo de busca ele tem que se preocupar. Então, por exemplo, a gente tem que se preocupar com a questão de que quais consultas devem disparar o painel de conhecimento para o usuário, né? Então, assim, dado o exemplo do Taj Mahal, como é um lugar, faz sentido mostrar aquele pequeno painel de conhecimento com algumas informações. Mas em consultas como, por exemplo, democratas versus republicanos, esse conceito ele não consegue ser muito bem aplicado. A segundo ponto de decisão é se esse conceito de mostrar o painel e for verdadeiro,
a gente tem que se perguntar qual que é a entidade que a consulta está se referindo. Porque, no exemplo do Taj Mahal, ele pode mostrar aquele palácio indiano, ou ele pode mostrar um músico norte-americano que tem esse pseudônimo de Taj Mahal. E aí, como que decide entre o palácio ou esse músico? E o terceiro caso de decisão, a gente tem que saber quais que são os atributos e relacionamentos que devem ser exibidos para que essa leitura do painel de conhecimento fique uma coisa mais clara e de acordo com o que o usuário tem interesse, e não mostrar coisas aleatórias no painel sobre aquele lugar ou aquela celebridade que o usuário está pesquisando. Então, para lidar com essas três situações, existem abordagens diferentes. Para primeiro ponto de decisão, o mecanismo de consultas ele invoca um componente de entendimento da consulta. Ele identifica quais as entidades são candidatas na base de conhecimento a ter o melhor match com a consulta, utilizando marcação e sequência no estilo Named Entity Recognition, e também identificando as propriedades chaves mencionadas na própria consulta. Para a segunda decisão, quando temos múltiplas entidades candidatas, o intuito é utilizar o Entity Linking, aplicando em consultas curtas e se baseando em técnicas de machine learning. Além disso, os mecanismos de busca eles podem aproveitar as suas grandes coleções de logs e selecionar entre os diversos possíveis candidatos qual que é a entidade que daria um match com a consulta. E a entidade que aparecer com uma frequência maior nas respostas é aquela que vai ser escolhida com mais frequência para ser visualizada no painel de conhecimento. Contudo, outros fatores também devem ser levados em consideração, como a geolocalização do usuário e a própria customização do perfil do mesmo. E para a terceira tomada de decisão, os atributos eles têm que ser escolhidos a partir dos padrões de consultas e cliques do usuário. Então, por exemplo, se ele pesquisa muito sobre informações de construção, como qual foi o arquiteto que construiu determinados locais, é interessante mostrar para ele, quando ele pesquisar o Taj Mahal, quem que foi o arquiteto que construiu o Taj Mahal. E além disso tudo, o caso de pesquisas por 0 cliques nas bases de conhecimento, eles ajudam a melhorar o padrão da pesquisa de diversas maneiras. Então, com relação às entidades e propriedades em uma base de conhecimento, é possível tanto melhorar o entendimento da consulta como a interpretação dos documentos, alimentando com novas informações para o mecanismo de busca, a fim de alavancar o log das consultas e os cliques e treinar de uma forma melhor os modelos de ranqueamento. O que pode ser aprimorado ainda mais, se a gente pensar nesse contexto, é utilizar também os modelos de linguagem contextual, como pegar esse tipo de informação e aplicar em cima de um BERT, por exemplo. E, em segundo lugar, a base de conhecimento ela ajuda em várias tarefas de busca e assistência, incluindo, por exemplo, o preenchimento automático de consultas, a correção ortográfica e a reformulação das consultas e expansão das mesmas. Um exemplo disso é quando a gente vai pesquisar, por exemplo, a Michelle Pfeiffer, eu não consigo falar esse nome direito, que ao pesquisar Michelle PF e a base de conhecimento, ela já vai pegar e vai procurar quais que são os melhores matches para completar esse tipo de pesquisa. E aí ele traz tanto a atriz como o papel que ela atuou, os filmes, a idade, e aí é possível o usuário ter uma noção melhor do que ele está procurando sem precisar ter que escrever tudo. Agora, comentando um pouco sobre buscas pela descrição da entidade, uma grande fração das consultas de busca da internet são pesquisas por entidades nomeadas, como eu já comentei, de celebridades, empresas ou produtos. E uma variação interessante desse tipo de busca por entidades, além das consultas mais populares, é quando o usuário descreve a entidade ou conjunto de entidades pelas propriedades, ao invés de descrever pelo nome. Esse caso, ele sugere, especialmente na pesquisa de produtos,
quando eles não possuem um nome explícito, mas são representados pelas suas propriedades. Um exemplo disso é esse Seattle Best Vanilla Flavored Decaf Portside Blend Medium Roast Ground Coffee. O sabor, que é a baunilha, se tem ou não café, processamento. Mas ele não chegou a falar o que é o produto, né? E ainda assim ele ainda poderia descrever até, por exemplo, mais informações, como o peso do pacote fornecido. Buscar produtos por tais descrições é geralmente uma tarefa importante no e-commerce e quando a intenção do usuário está focada nessa questão de compra, né? Então, o mecanismo de busca, ele tenta mapear o maior número possível de frases de entrada para a propriedade na base de conhecimento, de modo a restringir os produtos relevantes e fazer as ofertas mais adequadas ao usuário. E como não tem uma entidade central no assunto, né, associada a essas consultas, normalmente é um pouco mais complicado encontrar todas as entidades relevantes, especialmente sobre as restrições rígidas que a gente tem de tempo de resposta. Porque não adianta a gente ficar horas e horas procurando uma parada para o usuário, e o usuário queria aquilo ali o mais rápido possível. E, por fim, o último caso de estudo é a questão dos assistentes de perguntas e respostas. Então, a gente sabe que perguntas e respostas desempenham um papel importante para os assistentes pessoais, baseados em fala, né, como a Alexa, a Siri e outros assistentes. E a gente tem diversos tipos de perguntas, que podem ser explícitas, como quantos anos tem o Jeff Bezos, ou implícitas, como tocar o último sucesso da Taylor Swift. E elas também podem ser mais genéricas, como qual que é o clima em Seattle, ou mais pessoais, como qual que é o clima. Então, aí teria que mapear o contexto de uma forma mais implícita. E a ideia por trás desses assistentes de perguntas e respostas é semelhante à das pesquisas baseadas em conhecimento. Então, a primeira etapa é identificar as entidades, tipos e propriedades na pergunta e vinculá-los aos itens na base de conhecimento, para aproveitar o conteúdo. E aqui a ligação ela pode ir além do entity linking padrão, considerando também frases que anotam tipos, atributos e relações, como, por exemplo, o que a gente viu ali no Wolfram Alpha, né, o caso do Bob Dylan. Então, nem tudo precisa estar na base de conhecimento, especificamente. Ele pode fazer essas derivações. Essa compreensão da pergunta, ela pode ser bastante desafiadora. E a vinculação incompleta é uma situação bem comum. Então, o mecanismo de perguntas e respostas precisa percorrer de uma forma hábil todo o gráfico da base de conhecimento para chegar aos possíveis candidatos a serem uma resposta, com base no aprendizado de máquina supervisionada. Em todo o gráfico, né? Falei errado, desculpa. Então, a maneira mais fácil da gente combinar esse conhecimento de perguntas e respostas para obter o nosso resultado, às vezes é utilizar informações da web. Então, a gente consegue mapear a questão da página web com a pergunta e a resposta que a gente quer e combinar isso para retirar, né, extrair as respostas do que está sendo apresentado na própria web. Então, a relação entre web e perguntas e respostas ela é baseada na recuperação de passagens que identificam textos curtos e possuem uma alta densidade de match com as palavras da pergunta e as frases, né? Ou um alto score de match também, baseado na linguagem neural e nos modelos como, por exemplo, o próprio BERT. E um fator interessante também é que, depois de fazer essa questão do score e dos matches, outro learner é que vai extrair os trechos do texto e melhorar essas passagens e gerar, assim, as possíveis respostas candidatas para a consulta do usuário. E que isso também é feito com base em um treinamento supervisionado.
E outra maneira da gente conseguir também extrair essas respostas, né, da web, fazendo essa ligação entre bases de conhecimento e perguntas e respostas, e web perguntas e respostas, é que nem sempre a gente vai ter a resposta ou totalmente na base de conhecimento ou totalmente na web, né? Então, para melhorar a confiabilidade, é interessante que a gente consiga fazer uma combinação de ambas essas fontes, não só extrair de uma específica, e assim permitir que o usuário tenha uma experiência melhor e uma confiança maior no que está sendo apresentado para ele. E é isso assim, mas antes de encerrar a apresentação, falando sobre esses outros tópicos, eu queria mostrar um pouco aqui o Wolfram Alpha, né? Mostrar que agora já fazem 5 dias, né, que eu fiz aquela pesquisa. Então, dá para a gente fazer outros tipos de busca aqui que denotam também. Então, se a gente clicar nessas queries relacionadas, a gente consegue ver, por exemplo, músicos. E aí ele já vai pegar e vai interpretar de uma maneira e mostrar, por exemplo, a questão do emprego neles, né, ao longo do tempo e algum resultado, né? Quantos músicos tinham em 2020 e alguns outros fatores interessantes, como que é o salário, quanto que é a força de trabalho e outras coisas relacionadas com relação a atores e quem são músicos e atores, quem são músicos e produtores e tudo mais. E é isso, assim, só para demonstrar mesmo um pouquinho do Wolfram Alpha.